Você já se perguntou se suas orações realmente chegam aos ouvidos de Deus? E se eu dissesse que existem 7 tipos de oração que não só alcançam o trono celestial, mas também tocam profundamente o coração do Criador? Fique comigo, pois nos próximos minutos você descobrirá como revolucionar sua vida espiritual através dessas orações poderosas. Amigos, a oração é a linha direta entre nós e Deus, mas nem toda oração é igual. Assim como um pai aprecia diferentes expressões de amor de seus filhos, nosso Pai Celestial se deleita em vários tipos de oração. Hoje, vou compartilhar com vocês 7 tipos de oração que não apenas agradam a Deus, mas que têm o poder de transformar sua vida espiritual e trazer resultados extraordinários. Mas antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir a cada um de vocês que estão assistindo que se inscrevessem no canal Verdades Eternas, deixassem o seu like e compartilhassem esse vídeo para que mais pessoas fizessem parte da nossa comunidade. Agora vamos para o vídeo. Primeira oração, oração de gratidão. A oração de gratidão é uma poderosa expressão de reconhecimento e apreciação a Deus por suas vitórias, sejam elas grandes ou pequenas. Esta forma de oração não agrada apenas ao coração de Deus, mas também transforma profundamente a perspectiva do orante. Ao focar nas vitórias recebidas, cultivamos um espírito de contentamento e alegria, mesmo em meio a situações desafiadoras. A gratidão nos ajuda a confiar na segurança de Deus em todas as áreas de nossa vida, desde as necessidades básicas atendidas até as grandes realizações e milagres. Ela nos lembra constantemente da fidelidade divina e nos encoraja a confiar em Deus para o futuro. Praticar a gratidão regularmente pode mudar significativamente nossa atitude diante da vida. Nos tornamos mais conscientes das inúmeras formas como Deus opera em nosso favor, muitas vezes em detalhes que pensamos facilmente ignorar. Esta prática também nos ajuda a manter uma perspectiva equilibrada, evitando que nos concentremos apenas em nossos problemas ou no que ainda não temos. A oração de gratidão não é apenas para os momentos bons, mas é especialmente poderosa nos tempos difíceis. Expressar gratidão em meio às adversidades é um ato de fé que honra a Deus e fortalece nossa resiliência espiritual. É uma declaração de confiança de que Deus está no controle, independentemente das situações. Maria, uma mãe solteira, começou a praticar a simpatia diariamente. No início, era difícil encontrar motivos para agradecer em meio às dificuldades. Mas com o tempo, ela começou a notar pequenas vitórias. O abraço do filho, um dia ensolarado. Aos poucos, sua perspectiva mudou. E ela se tornou conhecida por sua alegria contagiante, mesmo em situações desafiadoras. A gratidão é como adubo para o jardim de sua alma. Quanto mais você a cultivar, mais flores de alegria, paz e contentamento brotarão em sua vida. Comece um diário da gratidão. Hoje à noite, antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas simples como o sorriso de um estranho, ou grandes como a cura de um ente querido. Pense em José do Egito. Mesmo como escravo vendido e injustamente preso, ele manteve uma atitude de gratidão. Isso não apenas agradou a Deus, mas também o preparou para sua futura posição de liderança. E agora vamos para a segunda oração que agrada a Deus, oração de intercessão. A oração de intercessão é um ato altruísta de amor e compaixão, onde nos colocamos diante de Deus em favor de outros. Este tipo de oração nos tira do foco em nossas próprias necessidades e nos conecta com as lutas e desafios daqueles ao nosso redor. Ao interceder, nos tornamos parceiros de Deus em sua obra de graça e misericórdia no mundo. A intercessão não se limita apenas às pessoas que conhecem pessoalmente. Podemos orar por líderes, nações, situações globais e até por aqueles que nos prejudicaram. Esta prática amplia nossa visão espiritual e nos ajuda a desenvolver um coração mais compassivo e alinhado com o de Deus. Ao interceder, registramos nossa dependência de Deus e seu poder soberano para intervir nas situações mais complexas. É um ato de humildade, admitindo que não temos o controle, mas confiamos em alguém que tem. A intercessão também nos faz um sentido de comunidade espiritual, criando laços invisíveis de apoio e cuidado mútuo. A prática regular da intercessão pode transformar nossa vida espiritual, tornando-nos mais sensíveis às necessidades dos outros e mais conscientes do trabalho de Deus no mundo. Ela nos coloca em sintonia com o coração de Deus, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. João, um professor, começou a interceder diariamente por seus alunos. Ele não via mudanças imediatas, mas persistiu. Meses depois, notou uma melhoria significativa no comportamento e no desempenho da turma.
um aluno da sua turma, compartilhando como sua vida havia mudado positivamente nos últimos meses, sem saber das orações de João. Este testemunho reforçou a crença de João no poder da intercessão persistente. A intercessão é como ser um advogado espiritual, pleiteando a causa de outros diante de Deus. É colocar-se na brecha entre as necessidades das pessoas e o poder de Deus. Abraão intercedeu por Sodoma, Moisés pelo povo de Israel, e nós somos chamados a fazer o mesmo pelos que nos cercam. Crie um mapa de oração. Desenhe um círculo no centro de uma folha com seu nome. Ao redor, adicione círculos com nomes de familiares, amigos, colegas, líderes e até desconhecidos. Ore por um grupo diferente cada dia da semana. Imagine-se como um bombeiro espiritual, correndo para apagar os incêndios na vida dos outros com o poder da oração. Cada intercessão é como lançar um balde d'água celestial sobre as chamas dos problemas alheios. Agora vamos para o terceiro tipo de oração. Esse modelo de oração é um bálsamo para todos os que a praticam. Ela é conhecida como oração de louvor. A oração de louvor é uma expressão pura de adoração e exaltação a Deus, focada inteiramente em sua natureza, caráter e obras. Diferente de outros tipos de oração, o louvor não busca nada para si, mas simplesmente celebra quem Deus é. Esta forma de oração eleva nossa perspectiva além de nossas circunstâncias imediatas, centrando-nos na grandeza e majestade de Deus. O louvor reconhece e declara os atributos divinos, sua santidade, poder, amor, fidelidade, justiça e misericórdia, entre outros. Ao fazer isso, não apenas honramos a Deus, mas também reafirmamos estas verdades em nosso próprio coração e mente. Engajar-se no louvor regularmente pode transformar profundamente nossa vida espiritual. Ele cultiva uma atitude de reverência e admiração por Deus, que, por sua vez, influencia nossa forma de viver e interagir com o mundo ao nosso redor. O louvor nos lembra de quem está no controle, trazendo paz e confiança, mesmo em tempos turbulentos. Além disso, o louvor tem um poder único de mudar atmosferas espirituais. Ele pode dissipar a escuridão, trazer alegria em meio à tristeza e fortalecer nossa fé quando enfrentamos desafios. O louvor nos conecta com a realidade celestial, lembrando-nos de nossa verdadeira identidade e propósito em Cristo. Ana, uma empresária, enfrentava uma grave crise financeira. Em vez de se desesperar, ela decidiu dedicar 15 minutos diários apenas para louvar a Deus, sem fazer nenhum pedido. No início parecia estranho, mas com o tempo, ela percebeu uma mudança em sua atitude. A paz substituiu a ansiedade, e ideias inovadoras começaram a surgir. Em poucos meses, não só sua empresa se recuperou, como também expandiu. Tudo porque Ana aprendeu a louvar em meio à tempestade. O louvor é como um holofote espiritual que ilumina a grandeza de Deus. Quando louvamos, tiramos o foco de nossas circunstâncias e o colocamos na majestade de Deus. É como subir ao topo de uma montanha. De repente, os problemas que pareciam enormes no vale tornam-se pequenos diante da vista panorâmica da glória de Deus. Lembre-se de Paulo e Silas na prisão. Eles não cantaram hinos pedindo libertação, mas simplesmente louvando a Deus. O resultado? Terremotos espirituais e físicos que abriram portas e corações. Crie uma playlist de louvor. Selecione músicas que exaltem os atributos de Deus e ouça-as diariamente, especialmente em momentos de estresse ou dificuldade. Cante junto, mesmo que desafinado. O quarto tipo de oração é bem desconhecida para muitos, e é a oração de confissão. A confissão é como uma desintoxicação espiritual. Assim como nosso corpo precisa eliminar toxinas para funcionar bem, nossa alma necessita se livrar do peso do pecado para manter uma comunhão saudável com Deus. É um ato de coragem e humildade que nos liberta e restaura. A oração de confissão é um ato de honestidade e vulnerabilidade diante de Deus, onde reconhecemos nossos pecados, falhas e fraquezas. Esta forma de oração é essencial para manter um relacionamento saudável e íntimo com Deus, pois remove as barreiras que o pecado cria entre nós e o Criador. Na confissão, não estamos informando a Deus sobre algo que Ele desconhece, mas sim alinhando nosso coração com a verdade de nossa condição e a santidade de Deus. É um processo de autoexame guiado pelo Espírito Santo que nos leva a um respeito genuíno e a um desejo de mudança. Pense no rei Davi após seu erro com Batseba. Sua confissão sincera, registrada no Salmo 51, não apenas o reconciliado com Deus, mas se tornou um guia para gerações de crentes que buscam restauração. A prática regular da confissão nos mantém humildes e dependentes da graça de Deus. Ela nos lembra constantemente de nossa necessidade de um Salvador
e aprofunda nossa gratidão pelo perdão oferecido através de Jesus Cristo. A confissão também nos liberta do peso da culpa e da vergonha, permitindo-nos experimentar plenamente o amor e a acessibilidade de Deus. Além disso, a confissão nos ajuda a crescer espiritualmente, identificando áreas em nossas vidas que precisam de transformação. Ela nos torna mais sensíveis à orientação do Espírito Santo e mais determinadas a viver de maneira que agrade a Deus. A confissão regular também nos torna mais compassivos com as falhas dos outros, pois nos lembramos de nossa própria necessidade de graça. Carlos, um pastor respeitado, lutava secretamente contra a pornografia. Por anos, escondeu esse pecado, sentindo-se um hipócrita. Um dia, quebrado, confessou a Deus e buscou ajuda. O processo de restauração foi desafiador, mas libertador. Hoje, além de estar livre do vício, Carlos liderou um ministério de apoio a homens que enfrentam o mesmo problema, usando sua história para inspirar outros a buscar a liberdade através da confissão e do arrependimento genuíno. A confissão é como limpar os vidros de um carro empoeirado. Inicialmente pode parecer que está tudo bem, mas quando você começa a limpar, percebe quanto a sujeira estava obstruindo sua visão. Da mesma forma, a confissão clareia nossa percepção espiritual. Adote o momento do espelho espiritual. Todos os dias, passe alguns minutos diante de um espelho, olhando nos próprios olhos. Peça a Deus que revela áreas de sua vida que precisam de confissão e arrependimento. Seja honesto consigo mesmo e com Deus. O quinto tipo de oração é o que as pessoas mais utilizam no dia a dia e é a oração de petição. A oração de petição é como enviar um e-mail para o CEO do universo. É apresentar nossas necessidades, desejos e sonhos ao Criador de todas as coisas. Jesus nos encoraja. Peçam e lhes serão dados. Isso não significa que Deus seja um gênio da lâmpada realizando desejos, mas um pai amoroso que se importa com as necessidades de seus filhos. A oração de petição é o ato de apresentar nossas necessidades, desejos e preocupações a Deus. É uma expressão de nossa dependência de Deus e reconhecimento de seu poder e disposição para intervir em nossas vidas. Esta forma de oração é encorajada nas Escrituras, onde somos convidados a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, pois Ele se importa conosco. Ao fazer petições, não estamos apenas apresentando uma lista de desejos a Deus, mas estamos exercendo nossa fé e confiança nele. É um ato de submissão, registrando que Deus sabe o que é melhor para nós e que seus caminhos são superiores aos nossos. A oração de petição nos ensina a depender de Deus para todas as nossas necessidades, sejam elas grandes ou pequenas. Esta prática nos ajuda a cultivar um coração grato, pois nos tornamos mais conscientes de como Deus responde às nossas orações, muitas vezes de maneiras que não esperávamos. Ela também nos ensina a perseverança e a paciência, especialmente quando as respostas não chegam imediatamente ou da forma que antecipamos. A oração de petição não se limita apenas às nossas próprias necessidades. Podemos e devemos fazer petições em favor de outros, ou que nos tornemos mais conscientes e compassivos em relação às necessidades daqueles ao nosso redor. Isso amplia nossa visão para além de nossas próprias características e nos alinha mais com o coração de Deus para o mundo. Lembre-se de Ana no Antigo Testamento. Sua petição fervorosa por um filho não apenas resultou no nascimento de Samuel, mas impactou toda a nação de Israel. Há anos, Marcos e Júlia tentaram ter um filho. Decididos, resultaram a orar especificamente, não apenas por um bebê, mas por gêmeos, um menino e uma menina. Amigos acharam o pedido exagerado, mas o casal persistiu. 2 anos depois, para surpresa de todos, Júlia deu à luz gêmeos, um menino e uma menina. Esta experiência não apenas aumentou sua família, mas também fortaleceu sua fé no poder da oração específica e perseverante. As petições são como flechas espirituais. Quanto mais específico e direcionado acima, maior a chance de atingir o alvo. Uma flecha lançada ao acaso pode não acertar nada, mas uma mirada com precisão tem poder. A 6ª oração é a oração de contemplação. A oração contemplativa é como mergulhar nas profundezas do oceano divino. Em um mundo barulhento e agitado, ela nos convida a desacelerar, silenciar e simplesmente ser na presença de Deus. É menos sobre falar e mais sobre escutar, menos sobre fazer e mais sobre experimentar. A oração contemplativa é uma forma profunda de comunhão com Deus que enfatiza o silêncio, a escuta e a presença. Diferente de outras formas de oração que envolvem falar ou pedir,
A contemplação se concentra em estar quieto diante de Deus, permitindo que sua presença preencha e transforme o orante. Esta prática envolve aquietar a mente e o coração, deixando de lado pensamentos, preocupações e até as mesmas palavras, para simplesmente ser na presença divina. É um exercício de atenção plena espiritual, onde buscamos nos sintonizar com a voz suave e delicada de Deus. A oração contemplativa cultiva uma profunda intimidade com Deus, permitindo-nos experimentar sua presença de maneira mais tangível. Ela nos ajuda a desenvolver uma atitude de escuta em nossa vida espiritual, tornando-nos mais receptivos à orientação do Espírito Santo. Esta forma de oração também promove uma paz interior e uma clareza mental que pode ser difícil de alcançar em nosso mundo agitado e barulhento. Ela nos ensina a encontrar descanso em Deus e a confiar nele mesmo quando não temos respostas imediatas para nossas perguntas ou problemas. A prática regular da contemplação pode levar a uma transformação profunda do caráter, alinhando gradualmente nossos pensamentos e desejos com os de Deus. Ela nos ajuda a ver o mundo e a nós mesmos através dos olhos de Deus, promovendo um amor mais profundo por Ele e pelos outros. A oração contemplativa é como sintonizar uma rádio. Há muitas estações, pensamentos, preocupações, mas precisamos ajustar cuidadosamente para captar a frequência de Deus. Luísa, uma executiva sempre ocupada, decidiu experimentar a oração contemplativa. Inicialmente ela achou frustrante e improdutivo, mas persistiu, começando com apenas 5 minutos diários. Aos poucos, esses momentos foram se tornando seu refúgio. Colegas notaram uma mudança. Ela parecia mais calma, tomava decisões mais sábias e irradiava uma paz incomum. Luísa descobriu que, paradoxalmente, não fazer nada na presença de Deus a tornava mais eficiente em tudo. Agora vamos para o último tipo de oração que agrada a Deus: a oração de submissão. A oração de submissão é como entregar o volante da sua vida a Deus. É importante que, embora tenhamos nossos planos e desejos, a vontade de Deus é suprema e perfeita. Jesus exemplificou isso no Getsêmani. Não seja feito a minha vontade, mas a tua. Esta oração não é resignação passiva, mas confiança ativa. É como um alpinista que, ao escalar uma montanha íngreme, confia totalmente em seu guia experiente, mesmo quando o caminho parece assustador ou confuso. A oração de submissão é um ato de rendição total à vontade de Deus, liberando sua soberania e sabedoria superior. É uma expressão de confiança absoluta no plano de Deus, mesmo quando este plano difere de nossos próprios desejos ou expectativas. Submeter-se a Deus através da oração não é um ato de fraqueza ou passividade, mas de força e fé madura. Requer humildade para a confiança de que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos e que seu plano é sempre o melhor, mesmo quando não o compreendemos completamente. Esta prática nos liberta da ansiedade e do medo do futuro, pois colocamos nossa vida nas mãos de um Deus amoroso e todo-poderoso. Ela nos ensina a confiar no caráter de Deus mais do que em nossas declarações ou entendimento limitado. A oração de submissão também nos alinha com o propósito divino para nossas vidas. Ao rendermos nossos planos e desejos a Deus, nos abrimos para suas sugestões e oportunidades que muitas vezes são melhores do que imaginamos ou planejamos por conta própria. Esta forma de oração cultiva uma atitude de dependência constante de Deus, lembrando-nos de que não estamos no controle, mas servimos a alguém que está. Isso traz uma paz profunda e uma liberdade única, pois não precisamos mais carregar o peso de tentar controlar todos os aspectos de nossas vidas. Pedro sonhava em ser um missionário na África, preparado por anos, mas todas as portas se fecharam. Frustrado, finalmente orou: Deus, submeto meus planos a ti, leva-me onde quiseres. Surpreendentemente, surgiu uma oportunidade para trabalhar com refugiados africanos em sua própria cidade. Pedro descobriu que Deus havia trazido a África até ele. Sua missão tornou-se mais impactante do que jamais imaginou. Tudo porque aprendeu a submeter seus planos aos de Deus. Adote o ritual do abandono. Cada manhã, abra suas mãos em um gesto simbólico de entrega. Liste suas preocupações, planos e desejos e então diga: Pai, entrego tudo isso a ti, que a tua vontade seja feita. Amigos, estas 7 orações têm o poder de revolucionar sua vida espiritual. Elas não são fórmulas mágicas, mas expressões sinceras de um coração que busca a Deus. Comece hoje mesmo a incorporá-las em sua vida de oração. Garanto que em 30 dias, você verá uma transformação significativa em sua relação com Deus e na maneira como Ele responde às suas orações.
Desafio você a escolher um destes tipos de oração e praticá-la consistentemente pelos próximos 7 dias. Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que transformarão sua vida espiritual. Até o próximo vídeo e lembre-se, uma oração sincera sempre alcança o coração de Deus.